Oi, gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola. Confira só os destaques de hoje. Hoje é dia de Grêmio. O tricolor joga a vida na Libertadores. Grêmio está pronto para o jogo contra o Palmeiras nesta noite pela Libertadores. Time de Renato promete atacar o adversário para sair classificado às semifinais da competição. Do outro lado, Palmeiras de um velho conhecido da torcida gremista, Luiz Felipe Scolari. E a regra é não tomar gols. Passar mais um jogo sem sofrer gol, a gente tá em mais uma semifinal. E mesmo com o jogo fora de casa e o placar desfavorável, será que o torcedor acredita na virada? Camisa pesa nessas horas. E nós vamos atropelar o Palmeiras amanhã. No Inter, foco total no Flamengo amanhã. E o astro Paulo Guerreiro afirma que no Beira-Rio o time é bem outro. E acho que todos os rivais do Brasil sabem como é o Inter dentro de casa. Dança dos técnicos? Por aqui não. Renato e Odair são os treinadores mais longevos do Brasil. E ao vivo, da Expo Inter, o repórter Tiger Junk vai para o meio da galera sentir o coração do torcedor. Tudo isso agora, na Gala da Band. E nós queremos a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 51 992 24 1220. Você também pode conferir o programa na íntegra no Facebook e YouTube. Acesse Donos da Bola RS. E é hoje, torcedor gremista. O Grêmio vai com força máxima para o jogo diante do Palmeiras no Pacaembu. Partida que vale a vida do time de Renato Portaluppi. O placar, tudo bem, é desfavorável, mas em 90 minutos muitas histórias podem ser contadas e o final ainda pode ser feliz. O jogo mais importante do ano. Mais uma decisão de mais um jogo importante. O Grêmio está pronto para a partida de hoje à noite contra o Palmeiras. A ordem é uma só: atacar o adversário. Acho que em jogo de Libertadores, esses jogos mata-mata, acho que é questão do detalhe, né? Acho que é questão do detalhe que às vezes a gente saiu prejudicado nos outros jogos, mas acho que é procurar concentrar bastante os 90 minutos, enquanto o juiz não apitar, não acaba o jogo. Acho que isso vai ser muito importante para a gente não tomar gols e fazer os gols necessários também. Marcar no mínimo 2 gols. Este é o desafio dos comandados de Renato nesta noite. 1-0 para o tricolor gaúcho no tempo normal, leva a decisão para os pênaltis. E para sair do Pacaembu classificado às semifinais da Libertadores, Everton Cebolinha é a principal esperança gremista diante do Verdão. Em 2019, Everton em 36 jogos marcou 12 gols. O atacante faz parte da era vencedora do time nos últimos anos. Ajuda muito, você ter um jogador de seleção no seu elenco, no seu time, ajuda bastante, mas acho que não só o Everton, o Alisson, o André, Diego Tardelli, Luciano, Luan, independente de quem for jogar, acho que a gente tem bons atacantes, nossa equipe do meio para frente é uma equipe muito rápida, então acho que é explorar isso lá para conseguir fazer os gols necessários. O Grêmio vai escalar o que tem de melhor: Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton, na frente o centroavante André. Mais uma decisão pela frente. Um só objetivo: manter vivo o sonho de buscar o Tetra da América. E eu quero saber qual é a pergunta do Paulinho de hoje. Será que tem a ver com o jogo de hoje, de amanhã? Bom, só tem jogão essa semana. Fala daí, Paulo. Oi, Cris. Tudo bem? Grande beijo, um abraço, pessoal. Estou aqui de volta nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Hoje a preparação é intensa, tem Copa Libertadores da América, tem Grêmio contra o Palmeiras, 9h30 da noite, lá em São Paulo. E a pergunta de hoje é relacionada justamente a esse duelo do Grêmio na capital paulista. Vamos então, a pergunta do Paulinho já está na tela. Quero saber o seguinte: quem fez o gol do Grêmio, atenção, quem fez o gol do Grêmio no primeiro jogo na história dos dois clubes, Grêmio e Palmeiras, lá em São Paulo? Opção A, Ayrton, o pavilhão. Opção B, Gessi. Opção C, Milton Coelho. Ou opção D e última, Ortunho. Então, quem fez esse gol? Foi em 1961, o Oswaldo Rolo Foguinho era o técnico do Grêmio. Ayrton, Gessi, Milton Coelho
ou Ortunho? Aguarde sua participação, 992-24-1220, está aqui embaixo, está na tela, telefone 992-24-1220. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho, Cris. Tá certo, Paulo Pires. E você também pode participar da nossa enquete lá no Twitter. Todo dia, uma enquete diferente para você. Vamos ver qual é a de hoje. Olha só, quem tem a maior responsabilidade para ajudar o Grêmio a virar o jogo contra o Palmeiras? Renato, porque é ele que vai montar a equipe e o esquema tático? Everton, porque é a maior estrela do grupo, estrela da seleção brasileira, e o Everton terá de brilhar hoje? Ou André, o atacante contestado, que pode ser uma grande oportunidade para ele desencantar? Quem você acha que pode ser o grande responsável para o Grêmio virar esse jogo, hein? Renato, Everton ou André? Você já sabe, né? O resultado da nossa enquete, a opinião dos internautas, vira o maior debate, a maior resenha aqui, quando a turma do Toque de Bola estiver a partir da 1h da tarde, donos da bola e Toque de Bola juntos. Combinado? Bom, se de um lado está o Grêmio, que está louco por essa vaga, do outro lado está o Palmeiras, um pouco mais confortável. Resultado de 1-0 fora de casa, pretende não tomar gols no Pacaembu. Vamos ver como é que o Verdão está chegando para essa partida de logo mais. O Allianz Parque é a casa do Palmeiras, mas a decisão contra o Grêmio nesta terça-feira vai ser no Pacaembu. O Palmeiras está acostumado a jogar no Pacaembu, acho que é um campo muito bom, onde a torcida também está acostumada a comemorar boas vitórias do Palmeiras lá dentro. A gente está muito tranquilo quanto a isso e tem tudo para ser uma grande noite. A gente espera poder fazer o nosso papel em campo e que seja mais um dia feliz para o Palmeiras no Pacaembu. Contra o Grêmio, o palmeirense também pode olhar para o passado recente e lembrar que o seu time foi bem contra os gaúchos no Pacaembu. Foram 4 partidas com 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos foram disputados aqui por causa dos shows que aconteceram no Allianz Parque. Mas, como toda a história tem o outro lado, em 2016, na única vez que os times se enfrentaram no Allianz Parque, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio. A recente vitória em Porto Alegre por 1-0 é uma boa vantagem e garante que, com um empate, o Palmeiras avança para a semifinal da Libertadores. A gente só vai ver o tamanho dela realmente no final do jogo, né? Mas acho que a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Grêmio, ainda mais dentro da sua casa. Acho que foi um excelente jogo, um bom resultado. Felipão não vai poder contar com Felipe Melo, que foi expulso no Sul. Ramires, Thiago Santos e Matheus Fernandes são as opções para ficar com a vaga no meio-campo do Palmeiras, que não jogou nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o Felipe é um jogador muito importante pra gente, mas acho que estamos muito bem representados com o Thiago, com o Matheus, enfim, aquele que o Felipão escolheu para jogar. Eu acho que isso é a vantagem de se ter um grande elenco, é todos muito pronto, preparado, querendo jogar, querendo uma oportunidade. No ano passado, o time chegou à semifinal, mas ficou fora da decisão. Foi eliminado pelo Boca Juniors. Eu acho que quanto mais tu disputa, mais tu aprende, mais tu fica próximo de ganhar. Então o Palmeiras vem numa sequência boa. Não saia daí, torcedor colorado, porque já já vamos falar de Inter, combinado? Afinal, amanhã também tem jogo importante no estádio Beira-Rio. Na verdade, o jogo mais importante do ano até agora, onde o Inter precisa virar para cima do Flamengo. E daqui a pouquinho aqui nos Donos da Bola, o atacante Paolo Guerreiro vai garantir para a torcida colorada que o time está focado, viu? Então não saia daí, é já já. Porque agora eu vou acionar a nossa redação. Quem está lá hoje? Vamos ver. Meu parceiro Gabriel Correia. Oi, Gabi. Tudo bom, Cris? Como é que tá? Tudo certo? Se preparando para a semana que vem? Me preparando, viu? Mas tu não quer contar agora, quer?
Não, não vamos dar spoiler, vamos fazer um suspense. As pessoas não gostam de spoiler, né? Melhor não dar nenhum spoiler agora. Pro telespectador. Depois a gente conta. Bom, Gabi, seguinte, o torcedor gremista tá otimista ou pessimista? Como é que tá a situação? Como é que tá o coração do tricolor, hein? Sabe, Cris, que eu tava andando ontem pelas ruas de Porto Alegre, o pessoal tá bem confiante, bem confiante com essa classificação do Grêmio, o jogo de hoje às 9h30 da noite, e por isso eu vou chamar aqui pra gente conferir justamente. Eu andei pelas ruas de Porto Alegre para saber quais as razões para acreditar na classificação do Grêmio na Libertadores da América. A história nos mostra que Grêmio e Palmeiras sempre fizeram grandes duelos, seja na Libertadores, na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. O embate desta terça-feira poderia trazer dúvidas sobre uma classificação após o tricolor ter perdido a partida de ida. Mas não foi o que aconteceu. Um dos principais motivos que fazem torcida e comissão técnica acreditarem na classificação à semifinal é o estilo de jogo, consolidado há 3 temporadas do tricolor. E é difícil do Grêmio ser derrotado. A gente, vamos procurar mudar essa forma de jogar. Não tem que mudar a forma de jogar. O Grêmio é o Grêmio há quase 3 anos, o Grêmio é elogiado pelo Brasil todo, pelo melhor futebol do Brasil, não tem que mudar. O Grêmio é conhecido por muitos como o rei de copas. E para enfrentar o Palmeiras em São Paulo, precisando da vitória, o torcedor já tem na ponta da língua os motivos para acreditar. Camisa pesa nessas horas. A alcunha não é por acaso. Os 3 títulos de Libertadores, 7 semifinais disputadas da competição, aliados aos 5 títulos de Copa do Brasil, também dão essa confiança na virada do Grêmio. Afinal, o time está acostumado a chegar longe no mata-mata. Jean-Pierre, acredito muito na qualidade do guri. De contrato recém-renovado e multa de 200 milhões de euros, não foi por acaso que o meia assumiu a função que era de Luan. Na vitória sobre o Libertad, no jogo de volta da Libertadores, fez um dos 3 gols. Contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, fez um lindo gol de falta. Everton. O atacante da seleção brasileira é talvez a principal esperança para o jogo no estádio Pacaembu. Em 9 jogos da Libertadores, são 3 gols e 1 assistência para o camisa 11 tricolor. Será dele a missão de quebrar a defesa palmeirense. A verdade é que motivos não faltam para o torcedor gremista acreditar na classificação da Libertadores da América. E para você, qual motivo lhe faz acreditar na classificação do tricolor na noite desta terça? Olha, Gabi, eu acredito também no Grêmio. Tu acredita? Eu acredito, eu acho que dá. É um jogo difícil, mas dá, viu? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar a nossa enquete lá no Twitter. Eu sei que tu já votou, mas eu quero que tu fale o teu voto. Quem tu acha que tem essa responsabilidade de virar esse jogo diante do Palmeiras? Renato, pelo esquema tático, Everton, pela grande estrela que é, ou André, que deve ser o homem-gol, pode desencantar no jogo de hoje? Eu vou escolher o Renato. Se ele sempre fala que ele consegue fazer o futebol mais bonito do Brasil, se é ele que montou essa equipe, como ele gosta bastante de falar, eu vou escolher o Renato. Não sei o que o telespectador está votando, mas eu escolheria o Renato, viu? Eu acho que é o André. Porque Tá na hora, é o atacante, né? É o cara que se espera que faça gol e um gol do Grêmio vai mudar completamente o destino dessa partida. Se o André fizer, você sabe que a gente vai ter que vir com a máscara do André, né? A gente tem a do Guerreiro, a gente tem a do Tardelli, a gente vai ter que fazer A gente vem com a do André, não tem problema. Tem que providenciar uma do André. Mas não é ele que está tão confiante. Tem muita gente confiante, tá, Cris? Mas tem um que está mais confiante ainda, que não foi falado na matéria, mas o pessoal gosta muito dele, que é o Matheus Henrique. Ele falou justamente dessa confiança que a torcida gremista e ele também tem para o Grêmio passar de fase na Libertadores da América. A gente não vai mudar nosso jeito de jogar, vai ser da mesma forma que a gente veio desde que o Renato está aqui, esses 3 anos. E a gente vai procurar ser mais ofensivo, né? Porque a gente está atrás do placar, a gente sabe que a gente precisa de um gol, de qualquer vitória para seguir adiante na competição. Então a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo do que a gente foi na última partida. Tem que tomar total cuidado para, quando a gente sair para o ataque, ter sempre gente lá atrás que possa nos proteger. E como eu falei, a gente vai ter que arriscar mais, sair para o jogo, porque qualquer vitória a gente sabe que dá a classificação para nós. E já tem Paulo Guerreiro aqui nos Donos da Bola, não saia daí, viu? Porque agora eu tenho um recado muito importante. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top, porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais
ilimitadas. Ativou o chip e pronto, já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. É isso mesmo, ele vem carregado com o Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger, ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá até um ponto de venda TIM, compre agora seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. Vamos continuar aqui com os donos da bola. Eu falei que ia ter, né, Paolo Guerreiro aqui no programa. Pois é, porque o Inter também entra em campo atrás de uma grande virada. E é amanhã contra o Flamengo. E a confiança da torcida se chama Paolo Guerreiro. Esperança é um sentimento que sai do campo e contamina as arquibancadas. Se engana quem pensa que o time aceitou o ocorrido no Rio de Janeiro, o apagão de 5 minutos. Os jogadores apenas trabalham em silêncio para darem o troco no Flamengo. Essa calmaria está chegando ao fim no Beira-Rio. Porque lotado, quarta-feira o estádio será peça-chave na tentativa do Inter de virar o jogo sobre o Flamengo e seguir vivo na Libertadores da América. E essa esperança tem nome e sobrenome dentro de campo. Paolo Guerreiro, o artilheiro do Inter na temporada de 2019. Foram 11 gols marcados em 20 jogos disputados até aqui. Só na Libertadores são 4 gols, o que transforma o centroavante no herói eleito pelo torcedor para a tarefa contra os cariocas. Mas essa responsabilidade não é 100% abraçada pelo atleta. Vai ser o jogo do Inter geral, né? Então, aqui não tem 1, 2, 3. Aqui é o Inter quem ganha e quem perde. Então, a gente vai lutar por essa classificação. E como eu te falei, a gente está com muita ansiedade por esse jogo. Ansiedade grande a ponto de fazer Guerreiro pensar apenas no Inter. O centroavante tem sido criticado por dirigentes da seleção peruana por ter pedido a não convocação. O maior ídolo do esporte do seu país deixou claro o sentimento que carrega pelas decisões que estão por vir. Nesse momento, eu acho que tenho que estar aqui no meu time porque jogou coisas muito, muito importantes que na minha carreira, com 35 anos, não sei se vão me apresentar depois. Acreditar. Essa é a mensagem passada ao torcedor colorado. Esse ano mesmo, o Inter conseguiu reverter um resultado em casa na Copa do Brasil contra o forte Palmeiras. Então, é possível. O único pedido é: acreditem até o fim. A gente vai dar a vida dentro do campo. Isso o torcedor não pode duvidar. E eles têm que apoiar o tempo inteiro porque a gente vai lutar até o final, até o último minuto. Olha, o torcedor não está duvidando mesmo, né, Gabriel? Porque sold out para o jogo de amanhã no estádio Beira-Rio. O Inter que já virou uma partida que foi grandiosa diante do Palmeiras. E o torcedor está nessa fé para virar esse jogo diante do Flamengo, que não vai ser fácil. Mas o Inter tem Paolo Guerreiro, né? O Guerreiro que tem, você falou de fé, o Guerreiro tem a tatuagem aqui no pescoço, fé, escrito, e diz que reza para vários santos, para o Paulo Guerreiro. Mas sold out, como você falou, né, Cris? 48 mil ingressos, ou melhor, 48 mil torcedores. E a expectativa para esse jogão, a expectativa também para a quebra de recorde público lá no estádio Beira-Rio. E o Paolo Guerreiro sabe bem que a torcida do Inter é uma das grandes forças do Colorado desde o ano passado. Inter acho que não precisa mostrar nada nem fazer nada para surpreender o torcedor. O torcedor está acostumado aqui a nossa pegada do jogo, a nossa intensidade. E acho que todos os rivais do Brasil sabem como é o Inter dentro de casa. Então não temos que mostrar nada para ninguém. Só a gente precisa fazer nosso jogo de sempre. Botar a intensidade do jogo, criar nossas chances e fazer os gols. Pois é, Gabriel. Tu acredita no Grêmio, tu acredita no Inter também? Ah, eu acredito. Se eu acredito no Grêmio, que joga fora de casa, o time do Palmeiras, eu acho que o Inter em casa também é muito forte, viu, Cris? Então, tem tudo para... Vão ser 2 jogos para cardíaco. O pessoal vai ter que estar preparado para sofrer, para ir longe.
Hoje o jogo do Grêmio vai ser tenso, do Inter também vai ser, mas eu acredito na dupla. Quem sabe a gente tem final de Copa do Brasil e semi da Libertadores com um Grenalzinho. Ô Gabriel, e o treino hoje no estádio Beira-Rio aberto, né? Para a torcida, para aquela energia toda emanar lá dentro e passar para o grupo? Para o torcedor chegar lá no treino no portão 4 e no portão 7. Vale ficar o aviso, aí vai poder acompanhar a última atividade. Dá Que aquele horas último vai ser? apoio. Tem horário? É às 13h30 da tarde começa o treino, a partir das 4, né? A primeira parte fechada. Depois, a partir das 4, o torcedor já vai poder entrar no estádio Beira-Rio, portões 4 e 7. O torcedor vai poder fazer aquele último alento, aquele último apoio antes do duelo de amanhã às 9h30 da noite. Isso vai bombar, hein? Ah, certamente vai, certamente vai. Vai estar naquele bombom nas redes, viu, Cris? Vai dar. Obrigada, Gabriel. Já te aciono aí de novo, porque ainda dá tempo de você participar para responder a pergunta do Paulinho. Você já respondeu lá no nosso WhatsApp? Então responda. Quem fez o primeiro gol gremista na história dos duelos contra o Palmeiras em São Paulo? Letra A, Ayrton. Letra B, Gessi. Letra C, Milton Coelho ou letra D, Ortunho? Mande a sua resposta para o nosso WhatsApp 992241220, DDD 51, que daqui a pouco a gente atualiza para você. Paulinho chega aqui dando essa resposta, né, e mandando beijos para a nossa audiência que acertou a pergunta do Paulinho. E o adversário do Inter já está em terras gaúchas, mais precisamente na cidade de Viamão, se preparando para o jogão de bola de amanhã. E quem acompanhou as atividades flamenguistas foi o repórter Yuri Falcão. Cris Bart, o Flamengo realiza nesta tarde aqui em Viamão seu último treinamento antes do jogo desta quarta-feira contra o Inter pela Copa Libertadores da América. O clima é de mistério. O técnico Jorge Jesus vai comandar essa última atividade novamente com os portões fechados aqui na cidade da região metropolitana de Porto Alegre. A principal dúvida na escalação rubro-negra se refere principalmente em relação à presença ou não do volante Cuejar, jogador que ficou afastado do elenco por 5 dias. Está com um grupo aqui em Viamão, mas ainda é tratado como dúvida para esse jogo, até porque as suas últimas atitudes em relação a uma possível transferência acabaram irritando bastante o técnico Jorge Jesus e também a diretoria rubro-negra. A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Inter tem Diego Alves no gol, a zaga com Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, meio-campo de Pires da Mota, Cuejar ou Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com Bruno Henrique e Gabigol no comando de ataque. É contigo, Cris. Obrigada, Yuri. Ô, Gabi, olha só, semana passada aquele mistério sobre Gabigol, né? Isso. Não é Gabi Correia, é Gabigol. Não, E aí o Gabigol foi lá e jogou de boas. Agora com o Cuejar. Eu acho que o Cuejar vai jogar de boas amanhã também, viu? Vai. Esse mistério aí não me pega, né? Ah, eu acho que vai jogar de boa, Cris, mas a torcida do Flamengo, ela ficou... Eu não posso usar a palavra porque o horário não permite. Pistola. Mas assim, ó, olha... Para mais de pistola, viu? Porque o Cuejar tá desde a Copa América dizendo que quer ir embora, que tem proposta. E vale a curiosidade, o time que quer contratar o Cuejar, o Al Hilal, ele veio atrás do Edenilson do Inter. E só foi atrás do Cuejar porque o Inter recusou a proposta pelo volante colorado. Mas eu acho que o Cuejar vai jogar, ele vai ter que mostrar para a torcida que ele está focado nesse jogo importante para a torcida do Flamengo. Para o Inter é tentar aproveitar isso, né? Porque não vai ter o William Arão, que foi muito bem no jogo de ida, no 2-0. Acho que o Inter tem as suas armas. A gente já falou do Guerreiro, a gente nem falou do D'Alessandro, tem o Nico Lopes, tem o Rafael Sobis, tem um monte de arma para esse jogo, né, Cris? Mas olha, vai ser um jogão. Eu tô preparando aqui porque eu acho que vai ter dupla Grenal na semi e na final da Copa do Brasil. Tô preparada também, tô preparada para isso acontecer. Vamos torcer hoje e amanhã, Gabriel. Obrigada. E olha só, vamos conferir a resposta da pergunta do Paulinho? Fala daí, Paulo Pires. Tô de volta, Cris, agora para responder a pergunta do Paulinho. Vamos direto então, já está na tela aqui. Eu perguntei hoje, quem fez o gol do Grêmio no primeiro duelo da história entre Grêmio e Palmeiras, lá em São Paulo? Resposta correta, alternativa B, Gessi. Gessi, o terceiro maior goleador da história do Grêmio, marcou 206 gols, ele só perde nesta artilharia para Alcindo e também para Tarcísio, portanto o Gessi infelizmente faleceu, nos deixou em 1989, jogador de meio campo, pensador, sensacional, um grande jogador, portanto Gessi, alternativa correta, jogo lá em 1961,
no Pacaembu, local do jogo de hoje, empate em 1 a 1. Deixa eu mandar um abraço aqui a alguns dos acertadores. Foram 18 que acertaram hoje, a pergunta um pouco mais difícil, mas mesmo assim o pessoal pesquisou e acertou aqui. De Erechim, Helenise e Rodolfo Machado. De Pelotas, só cá tem nome de craque, Diego Maradona. Alô, Maradona de Pelotas, aquele abraço. De Livramento, Renato Osório. Da Grande Porto Alegre, o Gabriel de Novo Hamburgo. O Henrique Fortes de Cachoeirinha. O Felipe Souza de Canoas e também o Pedrinho de Guaíba. Abraço, pessoal. Valeu, Paulinho Pires. E olha só, você sabe quem são os técnicos mais antigos da Série A do Campeonato Brasileiro? É aqueles que estão há mais tempo no cargo. Eles estão aqui no estado. Sim, Renato e Odair, eles mesmos. Do início da competição até agora, 9 dos 20 clubes da primeira divisão já trocaram de técnico. E nem mesmo o Mano Menezes, o homem que há mais tempo trabalhava no mesmo clube no Brasil, conseguiu se manter empregado. A grande verdade é que o Rio Grande do Sul se transformou na terra da longevidade para os treinadores. Só que tais marcas só foram atingidas por conta dos resultados apresentados dentro de campo. Vejam só Renato, hoje o técnico há mais tempo no cargo no Brasil, completará em setembro 3 anos na frente do Grêmio. E nesse meio tempo, conseguiu tirar o tricolor gaúcho de uma seca de títulos que durava 15 anos, ganhando a Copa do Brasil, a Libertadores, além de estaduais e a Recopa Sul-Americana. Em mais de uma ocasião, esteve próximo de deixar o clube por ofertas, mas preferiu a sequência do trabalho. Sou gremista, eu nunca escondi isso de ninguém. E pela história que eu tenho aqui, eu jamais trairia a nação tricolor. No Rio Grande do Sul também está o segundo treinador que há mais tempo ocupa o mesmo cargo. É o rival de Renato, Odair Hellmann. Assumiu como interino na reta final da Série B em 2017 e se afirmou no clube como técnico. O aguerrimento destacado pelo torcedor colorado tem dado frutos. O time tem apresentado bons desempenhos com o passar dos anos e sonha com títulos em 2019. Algo que, se acontecer, será inédito ainda na curta carreira do catarinense Odair. Um dos caminhos mais consolidados e mais fortes que tem dado resposta é a continuidade do trabalho, de uma ideia. Isso tem feito a diferença. Grêmio e Internacional, rivais eternos, mas que comungam de histórias semelhantes. Técnicos identificados, sonhando em confirmarem as vantagens na Copa do Brasil, para quem sabe se encontrarem uma grande final. E se ela acontecer, será a final dos clubes que confiam em seus treinadores. A turma do Toque de Bola já está chegando e depois do intervalo vai ter muita resenha para você. Não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola e Toque de Bola juntos e Shalom Now na Rádio TV Bandeirantes. E aí, Cris? Boa tarde, Tudo Alex bem? Bagé. Boa tarde. Chegando na resenha, Cláudio Duarte, Roberto Pauletti e Serginho Boas. Então tá, não tem o que falar, a não ser do jogo do Grêmio de Palmeiras hoje. E aí eu te pergunto, como é que o Palmeiras vai jogar fechado para não levar aquele gol que poderia mudar completamente o destino dessa classificação, meio que já encaminhada do Palmeiras? Pois é, eu acredito que o Palmeiras, a única modificação vai ser aquela forçada mesmo pelo Filipão, né? Porque o Felipe Melo tá expulso, vai jogar o Thiago Santos, que é um jogador de muita qualidade, mas que não é um jogador, por exemplo, tão ofensivo quanto o Felipe Melo. Ele tem saída, tem qualidade de saída de bola, mas não é um jogador tão alto, então perde em estatura e na bola aérea. O Felipe Melo funciona quando o Palmeiras tem a posse de bola, um jogador que sai para o jogo com um pouco mais de qualidade. E quando o Palmeiras não tem a bola, o Felipe Melo dá 2 passos para trás e se transforma no terceiro zagueiro pela estatura e boa bola aérea. Mas a questão do Grêmio, o Claudião e o Pauletti têm uma tese já de alguns dias que eu não acreditava muito e eu passei, agora eu estou junto com eles nessa. Que o Renato deve ter um pouco mais de audácia para o jogo de hoje. E essa audácia passaria necessariamente por algumas mudanças. E pelo menos 2 delas seriam sair o Alisson para a entrada do Luan e sair o André para a entrada do Tardelli. Eu começo a viajar numa outra situação, que pudesse o Renato, até porque não está em 100% de condições o Bruno Cortez,
que o Renato pudesse daqui a pouco jogar com um Kahneman aberto pela esquerda, para ser um marcador do Dudu, e aí ele tivesse a possibilidade de colocar um outro jogador na frente. A nossa agência te questionou já sobre isso essa semana, né? Sobre essa mudança ali da posição do Kahneman. Mas eu não acredito, por outro lado, que o Renato faça tantas mudanças. Eu torço que aconteça isso. Paulete? Eu acho que o jogo passa muito, por isso que o Bagé falou, passa muito pela compreensão do Renato em relação ao que o Filipão fez aqui e pela projeção que o Filipão deve estar fazendo, do que o Renato vai tentar fazer. Porque o Renato hoje vai ter que ser mais ousado do que ele normalmente é. É algo que eu sempre exalto aqui, que eu gostaria que no Internacional tivesse essa ousadia que o Renato tem, de jogar sempre para ganhar. Pois eu creio que hoje ele terá que fazer algo mais do que ele tem feito. Por isso que eu e o Claudião até pensamos nessa hipótese do Luan jogar, do Tardelli jogar. Mas do outro lado tem, para mim, o melhor treinador do Brasil. E o Filipão certamente está pensando no antídoto disso, porque com toda certeza o Renato vai empurrar mais o time do Grêmio hoje para cima. Aliás, ele teve o domínio aqui, não teve o controle, mas para ter também o controle de bola lá no Pacaembu. E aí, Boaz? Filipão está esperando o Grêmio começar a jogar ou também está se armando? O Filipão sempre joga com um cara muito inteligente na questão do regulamento. Ele tem peças para armar o time de diversas formas, como o Grêmio também tem peças. O que eu vejo é o seguinte, né? Nessa questão do mata-mata, nos últimos anos, o time do Grêmio tem crescido muito. O grupo do Grêmio cresce muito nas decisões de mata-mata. Então, é uma oportunidade para hoje em São Paulo, mais uma vez, comprovar a competência do elenco. E essa briga, Claudião, Filipão versus Renato, hein? O futebol ele nos prova nesses anos todos de que 50% do que vai acontecer no jogo de hoje já foi treinado, já foi organizado, já foi testado e existe uma confiança nesses 50% de ambos os lados. Mas o futebol também tem 50% do aleatório, daquilo que acontece não por vontade definida antes da partida pelos participantes. O que acontecer de aleatório no começo da partida determina quem toma a frente das ações. E a esperança é que o Grêmio seja esse beneficiado. Bom, a gente lançou a nossa enquete lá no Twitter perguntando para os internautas por quem passa a responsabilidade de virar esse jogo diante do Palmeiras, né? As alternativas, Renato, porque ele é o técnico, ele que vai escalar a equipe, montar esquemas táticos e tal. Everton, porque é uma estrela, é o grande jogador do Grêmio, né? Melhor jogador da Copa América, estrela da seleção brasileira. Ou André, que é o atacante que pode desencantar, enfim, e fazer o gol para a classificação do Grêmio. 48% dos internautas acham que é o André, 38% Everton, o Renato, 38% Everton e 14% o André. Pois é, isso é a mesma coisa que perguntar pro cara assim, quem você gosta mais? Sua mãe, sua filha ou sua sogra? O André mais ou menos é sogra. Então faz parte do contexto, né? Não que eu não gosto da minha sogra. Só se é a tua claro. sogra. Vale, né? Só um pouquinho, mas na ordem de importância, ela não está na primeira fila. Tá, a minha sogra está em primeiro lugar. Vocês são cínicos, agora só aproveitar. A minha sogra, só para que sabe, a minha sogra, Dona Leila é campeã. A minha sogra é uma joinha. Não, mas eu adoro a minha sogra. Eu apelidei ela lá em casa de pantufa, porque para estar em casa é uma beleza, mas para sair dá uma vergonha. Ô Cris, mas sabe que eu concordo com a resposta do nosso telespectador ouvinte, porque o jogo passa muito, na minha opinião, pela capacidade que o Renato terá de achar onde ele pode ganhar o jogo. Na minha visão, será pelo Everton mesmo. Sabe, em quem que eu votei, eu penso assim, ó, o que é o mais importante do jogo? É o Grêmio fazer um gol fora de casa. Quem é que tem mais chance de fazer esse gol? A sogra. O André. Para mim, a responsabilidade passa pelo André, não? A Cris votou na sogra. Cris, a tua linha de raciocínio... beijo pra minha sogra também, A tua linha de raciocínio, ela tá perfeita. Só que ela funciona como se fosse num livro perfeito do mundo. Porque esse livro perfeito do mundo, mais lúdico, ele diz o quê? Que realmente o cara responsável pelo gol é o centroavante. E não tá, daqui a pouco o André pode desencantar hoje, a gente falou há pouco. Então. Só que o grande problema é a maneira que o André mostra isso, se ele tem condições ou não. Porque ele não aparece nos jogos grandes. Só para ilustrar o que tu está dizendo, se fosse o Guerreiro, o centroavante do Grêmio,
Com certeza. Bom, aí era outros 500, né, Paulete? Porque daí o cara é decisivo. É isso É em cima disso, de não acreditar no André, que eu acredito na tese que foi colocada lá pelo Claudião e pelo Paulete, de que o Renato pudesse começar jogando com o Tardelli. Porque o Tardelli, ele preocupa mais o sistema defensivo do adversário do que o André. Quando a gente olha o André sem a bola, quando a jogada está sendo preparada, o André geralmente corre na direção de alguns zagueiros. Ele se automarca. Ele corre para cima do zagueiro, só me marca, por favor. Ele não prepara a jogada. Ele não dá alternativa no espaço vazio, que são coisas que faz o Tardelli. Cris pergunta para o Bagé, o Kid de Guaíba, não dá para o Kahneman ir para a esquerda e David Braz na zaga? Não, mas é em cima disso que a gente estava falando agora. Exatamente. Nessa possibilidade que ele colocasse um outro homem dentro do sistema defensivo, para não deixar tão fragilizado, e não abrisse mão da preocupação que vai ter natural com o Dudu, porque o Dudu cai muito mais por esse lado esquerdo defensivo do Grêmio. Cris, avisa o Paulete que o melhor técnico do Brasil é Jorge Sampaoli. Tá me avisando porque eu não... Porque tu falou que era o Filipão, ele tá discordando de ti. Então não me avisa, ele tá dando a opinião dele. São estilos diferentes. Eu não acho, eu acho o Filipão o melhor treinador. Ó, e a audiência respeito também, a opinião dele, a audiência claro. falando que Cebolinha vai fazer a diferença. Se acredita muito no Everton pela capacidade que ele tem e que a gente sabe que ele joga o tempo inteiro nessa alta performance, né? Ele busca o jogo o tempo inteiro, ele não se esconde do jogo, ele é um cara que amadureceu muito. Só que o Everton Cebolinha, para que ele funcione, ele precisa jogar naquela faixa de campo que naturalmente ele atua. Quando a bola não chega muito, ele precisa se deslocar, o Grêmio perde com isso. Ou seja, tem que ter alguém para carregar. Mais uma vez, os mestres Claudião e Paulete têm a tese de que essa seria a importância, por exemplo, da entrada do Luan. Para levar a bola para o Cebola. E eu até vou usar o que o Claudião falou, nós falamos antes sobre isso, e eu concordei também com o que o Claudião falou. Na realidade, o Everton ele terá que ser o diferencial desde que o sistema de jogo e os seus jogadores consigam deixá-lo de mano com o Marcos Rocha. O problema todo é esse, é que como ele é o da jogada individual, tu tem que armar uma situação para ele ficar lá naquele canto, lá naquela função dele, naquela posição, ele e o lateral. Se tu trouxer o teu time que se posicione incorretamente muito próximo dele, vai encurtar o espaço para todo mundo. Então ele precisa ficar sozinho com o cara. Então tu tem jogadores que têm que ser inteligentes, com uma boa leitura, com um bom entendimento do jogo, por isso que se levantou a hipótese de que poderia começar com o Luan, que é o cara que tem uma leitura de jogo e o momento dele que não é tão bom como sempre foi, mas deu uma melhorada agora no último jogo, junto com o Tardelli, que não é o centroavante que corre de encontro ao zagueiro, e sim o que sai do zagueiro. E a dupla diária do Palmeiras, Luan e Gomes, ela é grande, forte e lerda, é lenta. Então tu tem que ter jogador com movimentação e busca de espaço, que é a única forma de tu enganá-los o mais rápido possível. Estava até vendo pelo lado otimista, Cris, gols recuperados do André, gol bonito contra o Atlético Paranaense de cabeça e também 2 gols marcados lá no Paraguai. Com o Libertad. Mas parece que não adianta, né? Não tem uma sequência de confiança para ele, ele não consegue adquirir uma credibilidade com o torcedor. Por que será isso? É que é muito tempo sem marcar também, né? Pois é, mas e ele não é sanguíneo também, tem essa Esse é o sequência, maior problema. a sequência, mas essa característica que toca o ponto Sérgio Boas é o que mais o torcedor cobra. Por que o torcedor ainda acredita no Luan? Porque sabe da qualidade técnica. Por que o torcedor acredita no Tardelli? Porque sabe da qualidade técnica. O André não tem essa qualidade técnica. Se o André tivesse um pouco... Vamos pegar o exemplo André e Jael. O torcedor do Grêmio gostava do Jael. Ele não tinha qualidade técnica. Mas o Jael tinha tamanha entrega. O Jael saía tanto para disputar essa bola e para criar um fato novo para o sistema defensivo adversário que caiu nas graças do torcedor. É que o André, a gente não enxerga isso. O André parece a foto do Barrichello quando vencia ou quando perdia. É a mesma coisa para ele perder ou ganhar. É a mesma coisa para ele ser substituído ou começar jogando. É isso que chama atenção. Parece que ele não entendeu. O Paulete usa o termo parecido para o menino, para o Sarrafiori do Inter. Parece que ele não entendeu o tamanho da oportunidade que ele tem de ser um titular do Grêmio, de ser um cara como a Cris estava dizendo agora. É ele o cara do gol. A responsabilidade tem que ser dele, mas não se acredita tanto nele por culpa dele mesmo. Ele não tem nenhuma, ou tem, Claudião, alguma injustiça com o André? Não, eu acho que... Também se a Cris acertar, se consagra. Eu acho que no futebol as injustiças, elas existem, elas acontecem. No caso deles, realmente, pelo comportamento, pela produção, por não conseguir entregar aquilo que é esperado, existe uma certa crítica.
Mas o futebol, ele permite muitas coisas, né? Hoje, se a gente pensa bem, nós já comentamos lá no começo, lá no toque, o que me leva a crer que o Grêmio pode dar uma resposta positiva e conseguir o resultado que ele tanto precisa? O que tu levantasses ontem, Bagé, de que o Palmeiras jogou na arena o que joga sempre. O Grêmio jogou na arena bem abaixo do que ele pode. A inversão agora de clima pode fazer o time do Grêmio, que sempre respondeu bem nesse clima, sempre foi lá e conseguiu reagir bem, jogue realmente aquilo que sabe. Se jogar o que sabe, consegue a vitória, pessoal. E tem um detalhe aí, né? Até na questão dos gols, que confunde muita gente, porque na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, na Libertadores tem. O Grêmio hoje, por exemplo, se o Grêmio ganhar de 2-1, o Grêmio estará classificado, mesmo sofrendo um gol do Palmeiras. Porque no agregado vai ficar 2-2. Como o Palmeiras fez um gol fora e o Grêmio terá feito 2, o Grêmio passa adiante. Então não precisa fazer 2 gols de diferença para passar. Se ganhar por 2-1, 3-2, 4-3, 98-97, mesmo ganhando só por um gol de diferença, desde que marque mais de um, o Grêmio estará classificado. Ô, Bagé, a gente fala, né, da importância do atacante para fazer esse gol, principalmente esse gol que vai mudar completamente o curso dessa partida. Quem vai fazer essa articulação para essa bola chegar lá na frente? Pode fazer essa articulação para essa bola chegar na feição para o André, hein? Pois é, o Grêmio tem 2 volantes que atuam na primeira linha ali, que um é o Maicon, o outro é o Matheus Henrique, que são jogadores que funcionam como articuladores, tendo o Jean-Pierre um pouquinho mais à frente. Se jogar o Luan passa a ser um articulador também, um pensador, juntamente com o Jean-Pierre, até porque ele tem características diferentes. Ele é mais móvel que o Jean-Pierre. Nós chegamos a pensar que no primeiro jogo o Renato pudesse colocar o Michel, não porque o Michel é maravilhoso, mas que o Michel, estando de primeiro volante, ele libera muito mais o Maicon. Serginho, né? Sugere o Michel, né? Pois é, o Serginho sugere para agora. Eu imaginava que ele fosse colocar no primeiro jogo, para que ele pudesse ter liberado mais o Maicon e o Matheus Henrique, que são volantes /meias, mas que funcionam como articuladores. A dúvida é essa, por onde o Renato vai atuar. É que eu gostaria de ver o Luan como falso 9. No time do Sérgio, o Luan jogaria como falso 9. Não dá para esquecer que o Michel voltou no jogo do Grêmio nesse final de semana e demonstrou uma falta de ritmo acentuadíssima, que me parece o impede de começar o jogo. Eu acho que isso aí não está nem nas cogitações do Renato, nem está passando pela cabeça dele. O que eu entendo, Cris, que pode passar pela cabeça do Renato é uma possibilidade de ingressar ou o Tardelli ou o Luan no time. Mas na arrancada já? O time para mim está definido, com André e Alisson. Porém, se ocorrer alguma mudança que venha nos surpreender, seria um ingresso do Diego Tardelli ou do Luan. Não sei se ele colocaria os 2 juntos. Boa tarde, sou Renan de Passo Fundo. Digo para vocês a coisa mais importante do jogo de hoje é o Grêmio chutar no gol. Simples assim. É coisa que ele não fez aqui. Aí que tá. O Claudião sempre tinha uma divisão entre domínio e controle, né? E eu pensava, lá vem o Claudião com esses cachorros dele. Mas não, o jogo do Grêmio contra o Palmeiras aqui em Porto Alegre, ele mostrou isso. O domínio foi do Grêmio. O Grêmio teve quase 70% de posse de bola. O controle foi do Palmeiras. Porque o Palmeiras saiu 4 vezes no gol do Grêmio e as 4 poderiam ter sido gols. E não sofreu nenhuma situação parecida. Nenhuma. O Everton não trabalhou de forma mais difícil. É mais ou menos o que deve estar pensando o verdade. Pois é, por isso que eu insisto, na minha opinião, de que o jogo hoje é dos misters. O Renato e o Filipão já se conhecem. Os times se conhecem. O Claudião já falou isso aí. O Renato tem que criar uma alternativa para esse conhecimento. E eu usaria o Luan, mesmo fora de ritmo. Não só a maioria das mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp falam que é Luan que o Luan, principalmente o Tardelli em segundo. E tem também o Luciano. O Luciano, na realidade, foi contratado pelo Renato para ser uma alternativa de um finalizador, de um definidor. Acho que o Luciano, para um segundo tempo, acredito que ele entra. Não jogou bem contra o certo é que o Grêmio tem que inovar, ele tem que usar alguma coisa que não fez aqui. É que o Luciano também tem um detalhe, né, Paulete? Ele veio do Fluminense e o estilo de jogo, a forma de jogar lá era outra dele. Era menos agressivo. Agora aqui no Grêmio, até ele se ambientar e adquirir o condicionamento ideal, ele vai sofrer. Por isso que eu não vejo ele como uma solução para esse jogo. Eu acho que a solução está nesses jogadores. Tardelli, Luan começando ou não,
e o terceiro, que Olha chama-se PP. vou largar aqui uma lenha na fogueira. Ó. Vocês estão dizendo que o Grêmio jogou abaixo do que joga, ele teve 78% de bola no último jogo. Que não tem nada a ver. Não conseguiu fazer o gol, o mérito foi do Palmeiras. Então, a gente disse aqui, ele primeiro... dominou e o Palmeiras controlou. Primeiro seja, que não posse foi de 78. bola é que nem o Pablo Vittar aí, né, o Boleto? Primeiro que não foi 78, foi 60, deixa eu salvar aqui. Foi 68%, Paulete. Vamos tirar do vovô lá. 68% de posse de bola. Eu não entendi o que o Claudião falou. Só que essa quantidade de posse de bola, por exemplo, o Grêmio não se notabilizou até agora pelo bom futebol, pela posse de bola. O Grêmio se notabilizou pela velocidade da transição, que são coisas diferentes. O Grêmio tem uma posse de bola objetiva, que é a transição em alta velocidade. Isso não aconteceu contra o Palmeiras. Mas por quê, por causa do controle do Palmeiras. Porque o Palmeiras controlava no campo defensivo. O Palmeiras gosta o time ali. O Grêmio gosta que o adversário e o Palmeiras sabe jogar assim. Adiante o seu time para ele poder ter o campo para dar resposta, fazer a transição. Só que o Palmeiras sabe jogar assim. Aquela é a nossa tese. O Palmeiras é um time que sabe sofrer. O Palmeiras recua. O Serginho, que é das lutas, eu tô começando agora, né? Tá, mas adoro te ouvir falar, mas é que... Não, mas só para fechar isso, a gente sabe que tem o intervalo rápido, porque o Palmeiras é como se fosse um lutador que fica apanhando porque sabe que em algum momento ele vai aplicar um golpe e ganhar. Esse foi o problema do Palmeiras. A gente vai para um breve intervalo depois dessa declaração de Alex Bagé. É um momento de sabedoria e já voltamos. Que vazar os diálogos desse intervalo, Alex Bagé. Vai ter uma audiência maior ainda do que tem. Making off. Estamos de volta com Donos da Bola e Toque de Bola, juntos na Rádio TV Bandeirantes. Pois não. Mas sabe que o Cláudio Duarte, né, passou muito tempo por essas situações de jogo em que o atleta naturalmente ele entra pilhado, né? Nós que trabalhamos com a imprensa do futebol, a gente entra pilhado para essas coberturas também. Pô, é muito melhor tu fazer um jogo do tamanho que é o jogo de hoje, o tamanho que vai ser o jogo de amanhã. Do Internacional contra o Flamengo. Mas o atleta tem que conseguir entender daqui a pouco o quanto é o limite dele e o limite do outro, né? Porque hoje o árbitro do jogo é o árbitro que apitou a última final de Copa do Mundo na Rússia, que é o Néstor Pitana, que é um argentino e que ele deixa o pau cantar. Ele não é de ficar picotando o jogo, marcando qualquer tipo de falta. Mas e gosta de um cartão. Mas não permite violência. Não permite violência. Aí que tá. E gosta de um cartão. Então o limite de cada um. Avisar todos vocês que agora, neste momento, Roberto Pauletti está na marca do pênalti. Pauletti, pergunta do Gerson Gonçalves de Taquari. Qual time tem mais chances de reverter o placar negativo, hein? O Grêmio diante do Palmeiras ou amanhã o Inter contra o Flamengo? O Grêmio. Por uma questão que eu considero o grupo do Grêmio é melhor do que o grupo do Internacional e o time do Grêmio e o grupo do Grêmio são do mesmo nível do Palmeiras. No Internacional, na minha opinião, claro, o Flamengo é melhor do que o Internacional e tem uma vantagem de 2-0. Tá aí, ó. Falou o homem. Mas eu penso que seja por aí. Claro que o que a gente faz é muito mais a questão da análise, imaginando, baseado naquilo que o Claudião estava dizendo, do que nós consideramos que a dupla tenha para mostrar. Independentemente do caso hoje do Grêmio e do caso do Internacional. São situações diferentes, um joga em casa, outro joga fora, um tem uma desvantagem de 1, o outro tem uma desvantagem de 2, só que a maneira que a gente sabe que a dupla pode render é o que nos leva a acreditar, por exemplo, numa virada hoje. Imagina se o Grêmio vira hoje, o que acontece amanhã no Beira-Rio. E uma injeção natural. Dá uma pressão. Claro. O Vitola de Gravataí, boa tarde, Cris. Acreditamos sim na virada colorada. O Flamengo vai sentir a pressão do Beira-Rio. Manda beijo pro meu filho, Rodrigo Gabriel, de 6 aninhos. Beijo, Rodrigo Gabriel. Beijo Colorada. A torcida colorada está acreditando. Sold out para o jogo de amanhã. 48 mil pessoas estão sendo aguardadas. Ele tem razão, Cris. O aspecto local, o fator local, como a gente usa, ele tem sido vital e será amanhã. O Beira-Rio vai ser um caldeirão para o time do Flamengo. O Flamengo vai provar um inferno. E tem que ser assim mesmo. O Internacional tem que compensar a maior qualidade do Flamengo com transpiração, com pressão. E espero que o D'Alessandro jogue, que ele não jogou lá no Maracanã. Se o D'Alessandro jogar e conseguir botar o pé em cima da bola e pifar 1, 2 vezes o Guerreiro guarda uma, ele vai. Tu acha que a caldeira do Beira-Rio amanhã é maior do que foi a do
do Maracanã semana passada, Bajé? É que tem algumas situações, claro, na minha análise pelo menos, funciona dessa maneira. É claro que o torcedor do Flamengo, ele é tão ou mais apaixonado que o torcedor do Inter, eu não estou comparando isso. Só que os momentos dos times são diferentes, porque o Flamengo, até o jogo da semana passada, quando ele fez 2-0 no Inter, ele tinha uma instabilidade. O torcedor não acreditava no Flamengo. Então, qualquer momento que o jogador chuta a bola errado, a pressão já era um pouco maior. Tanto que o jogo foi resolvido em 4 minutos, em 2 rateadas do Inter. O jogo de quarta-feira aqui no Beira-Rio é de uma torcida que sabe que dentro do Beira-Rio o Inter geralmente tem força. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que o Emelec fez que venceu o Flamengo no primeiro jogo? Estava chegando há pouco tempo o Jorge Jesus, né? Era um time ainda bastante bagunçado. Eu lembro, Paulete, que ele colocou, inclusive, o Rafinha, não de lateral direito, mas de meia, e era um Flamengo que ainda não tinha um entrosamento. Eu penso que tenha passado por isso. O Flamengo perdeu porque ele foi jogar lá na altitude, não dá para esquecer isso, né? Ele foi jogar na altitude, não também foi? Isso. Mas é uma lembrança interessante. O Emelec fez 2-0, não dá nem para comparar o Emelec com o Internacional. Mas sabe que Acho que nessa hora tem que juntar tudo. Passa por mim a ideia de que o Jorge Jesus ainda não tinha definido os seus titulares, o lugar de cada jogador em campo, e agora eu vejo que o Flamengo já está entrosado. Até por isso, Claudião, que eu acho que ele botou o time titular do Flamengo a jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, que ele precisava apressar o entrosamento. Tá, e eu preciso corrigir aqui quando eu disse que o Flamengo jogou contra o Emelec na altitude, não, foi contra o time da CE, que é lá em Guayaquil, que é nível do mar, tá? Porque o Emelec é a marca como se fosse a CE deles lá. Companhia de energia deles. LDU, que é na altitude. As dificuldades do Flamengo lá foram visíveis, né? Ainda não estava realmente organizado. Eu acho que essa pressão que vai existir no Beira-Rio na quarta-feira, o time do Flamengo não sente, não. Eu acho que não sente porque tem jogadores rodados. Não, mas eu não estou considerando que sinta. Eu acho que vai ser o Internacional. Que o time do Internacional, o Inter é que ele jogue mais motivado. Vai responder. É por isso que eu fiz o comparativo das torcidas. Qual o ambiente para o Cuéllar, que veio ontem, tinha pedido dispensa? Ele pediu dispensa por um problema familiar. É a informação que a gente tem. E o pior é que vazou. Mas não era pela negociação? Não, inicialmente pela negociação. Porque ele tomou uma pressão. Ele tomou a suspensão porque ele estava querendo forçar a negociação. E o Jorge Jesus disse que o símbolo, deu recado para ele, o símbolo do Flamengo está acima de jogador e de técnico. Isso deveria acontecer em todos os clubes, né? A instituição sempre acima daqueles que trabalham para ela. É muito bom. Tomara que jogue o Cuéllar. Eu não quero que jogue o Gerson no meio campo. E quem tu quer que jogue no ataque do lado do Paulo Guerreiro, Paulete? Nico Lopes. Sobs. O Boaz que é o Nico. Eu quero o Nico, eu quero o Potker. Não, o André do Inter. Não. Não, o Potker. Olha aqui, Serginho. Eu tô com esse troço na cabeça. Poderia ser uma bela alternativa. Está na minha cabeça. Pode ser. Serginho, só reproduzindo. O Serginho conseguiu angariar o Paulete para essa teoria. Só reproduzindo uma declaração tua há pouco. O que precisa acontecer hoje no jogo do Grêmio para que o Grêmio saia classificado? O que precisa? Que tu afirmou lá no toque. O que o Grêmio precisa fazer hoje? Tem que dar. Tem que dar-lhe pau. Pau Pereira puro hoje, mas pau Pereira mesmo. Pode entrar como... o Néstor, tá aí, daí pode ser quem tem, mas tem que chegar batendo mesmo, que o Filipão manda bater. Que legal essa tua sugestão. O Filipão manda, ó. É igual. Claro que batendo com lealdade. Batendo com todo respeito. Não é para quebrar a perna de ninguém, mas não pode entrar como... Não pode entrar mole na jogada. Entra mole para ver o que lealdade, mas chegando mais duro. Tipo o Kahneman, assim, né? O Kahneman faz sempre. Não, o Kahneman só segundo o Filipão, puxa a camisa. Não tem qualidade nenhuma, segundo o Filipão. Só sabe puxar a camisa sempre. Não tem qualidade nenhuma o Kahneman. Já pensou se o jogo hoje passa por um gol do Kahneman? Sim, entendi. Segundo o Filipão. Já o Internacional amanhã, que eles não tem que entrar nessa de Serginho. O Internacional tem que entrar, ficar com a bola no pé e jogar bola, porque se entrar nessa aí não vai dar certo. Nessa de sair... amanhã precisa jogar mais, o Inter tem que jogar mais. Tem que dar calor, tem que chegar junto. Isso sim. Entra que nem boneca para ver o que acontece. Isso aí mesmo, Serginho. Mas é por isso que eu acredito dessa diferença para o torcedor do Inter, né? Em prol dos jogadores do Internacional.
Não que o Flamengo vai sentir. Os jogadores do Flamengo, pô, tu pega ali a grande maioria, Tudo tudo rodado. casca grossa, como diz o Serginho. tudo É jogador rodado. que já passou por seleção, jogador que já disputou Champions League, é totalmente diferente. Ele não vai sentir a pressão do Quem Beira-Rio. tem que crescer Agora, é o Inter. o torcedor do Internacional vai ser fundamental para que o time do Inter cresça. O Flamengo tem que sentir amanhã, os jogadores do Flamengo têm que sentir amanhã que os jogadores do Inter não são os mesmos do Maracanã. Exatamente. Graças à torcida, ao ambiente e tal. Quando Se não for isso aí, é choque de novo. Chega com tudo lá em São Paulo, porque o Scarpa esse é um pipoqueiro. Chuta bem tudo, mas é um pipoqueiro. Zé Rafael, pipoqueiro. E o Dudu? Hã? Olha, quando jogava aqui, criticavam porque perdia muito gol. Era muito criticado. Aqui não foi bem, não vão me passar isso aí E agora ele que eu não vou perdeu agora. esquecer. Contra o Grêmio, perdeu o gol de novo. Eu não esqueci disso, que ele era muito criticado. O Everton, para mim, é muito melhor que o Dudu. Muito melhor. Tanto é que Olha, Bagé, preciso te dizer uma coisa. Acabou? Tá bom, mas acabou, a gente precisa ir embora. Bom, agora na Rádio Bandeirantes vem o Rádio Livre com o comando do Guilherme Bauer e às 6 da tarde tem o Band Sport Show com o comando do Serginho Boas. E na Band TV você fica com Gabriela Lerina, André Machado de volta da Expo Inter. Oi, André. Veio de azul hoje em homenagem ao Grêmio, André? Estava sendo exposto lá na Expo Inter. Não, em homenagem ao sol. Ah, tá bom. Ao céu, né? Não é ao sol, ao céu. Tá bem. Algum palpite de vocês dois pro jogo de hoje? Só a Gabriela tem palpite. 2-0, de novo. 2-0. Ela confia 2-0. 2-0 pra quem? Pra quem? Para ela é sempre do Grêmio. Vai ser um Amanhã eu quero